Eu acho que tem que ser por hierarquia, né? Assim, não querendo assim, né, entregar. Mas vamos Então, começar pela eu vou Tina Rex. começar então. Tem que ter as categorias. Eu saí de Marília em 87 e comecei em 88 aqui em Campo Grande com a dança de salão, iniciando numa academia. Nós montamos uma academia no bairro Amambaí. E ali a gente iniciou com as danças gaúchas, né? Que em 80 vieram o pessoal do sul para cá, né? De Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E aí a gente começou, como a influência era grande, e teve a polca também, que é aqui do nosso estado, né? A polca paraguaia, a polca, o chamamé. E eu comecei com a dança de salão em 93. 93. Sou daqui, mas eu tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro e lá eu frequentei a escola do Jaime Arocha. Aí falou, tem aula lá na Academia do Jaime, nós fomos. Lá eu me encantei com a dança de salão. Por causa da lambada, influenciou que eu comecei a fazer aula de dança de salão. Mas o foco era a lambada, tanto que eu me especializei mesmo em lambada. Mas depois, com a minha vinda, meu retorno a Campo Grande em 90, aí eu me vi na necessidade de praticar o que eu tinha aprendido. Aí eu comecei a dar aula. O pessoal fala, dá aula para nós, dá aula bolero, samba, soltinho, os ritmos básicos, nas bases da dança de salão. Isso. Aí que eu comecei no Clube União. Aí eu comecei a ajudar na aula, tipo, ser ajudante. Fazia algum passinho com ele, mostrava. E em 94 mesmo que eu comecei a, professora. Mas eu não tinha nenhum curso, eu não era formada, eu não fui como a Mônica e o Cláudio para o Rio de Janeiro. Tudo que eu sabia de dança era dança regional aqui. Eu gostava, sempre gostei de dançar, desde criança. Então eu tinha facilidade para pegar, para aprender. E aí ele me ensinando, tendo aula particular também, rapidão, né? Eu comecei a dar aula com ele. Aí que foi? Me chamavam de professora em 94, isso. Eu comecei também nos primórdios da dança regional, né? Comecei no CTG em 88 também. Eu participei da invernada artística do CTG, depois eu me empenhei mais, fui costeiro do CTG, isso trabalhando mesmo nessa área regionais, dança folclórica. Na dança de salão eu comecei a desenvolver em 91, 92, meus primeiros contatos com a dança de salão. Mas eu já dava aula de danças regionais. Eu morei em Marília há muito tempo, mas eu conheci o Carlinhos Jesus em 1993, numa cidade do interior de São Paulo, em Adamantina, e foi o meu primeiro contato assim com esse universo
dança de salão de uma forma, de um contexto mais profissional. Em 89 começou a lambada, em 90 aqui em Campo Grande foi a lambada. E eu dei algumas aulas de lambada. Eu algumas lambadas. Algumas lambadas nos alunos. Então, a lambada era meu ritmo preferido. Eu peguei essa época. Entendeu? Inclusive, quando eu comecei a dançar com ela, nós usamos muita lambada em eventos para fazer apresentações e tal. Né? E dançavam bem. Para mim foi o bolero. Eu comecei com o bolero. Eu lembro disso, né? Interrompendo ela, mas realmente, é verdade. Você, né, se destacava no bolero. Eu acho que a minha grande paixão mesmo sempre vai ser o bolero. Mas eu gosto de bolero, tango, samba e salsa. Esses são os meus preferidos, eu acho. Assim. Mas dentro da vibe tango entra o bolero, que é a parte romântica, o sentimento é uma entrega. O bolero a gente pode dançar tanto em um balanço, quanto pode dançar também na melodia. Bolero é vida. Muito assim, semelhante ao tango. Mas os ritmos animados, como forró, soltinho, é gostoso. Ou solta o corpo, você se diverte e tal. Eu acho que é por aí. Claro que nós estamos numa região que tem influência do sertanejo, do regional, da pop. Então eu gosto muito do chamamé também, da vaneira, que é uma mistura. A vaneira atual que se dança aqui é uma mistura de forró, passo de forró, passo da salsa. A vaneira se misturou muito. Então a gente dança muito. Então não tem como falar não gosto. Estou sendo injusto porque eu gosto de dançar vaneira, chamamé. Mas a gente, por causa da nossa origem, da busca, o ritmo da dança salão, a gente fala é o bolero, o tango, o samba, o forró e o soltinho. Ela também gostava muito mais do soltinho. É o meu ritmo preferido. É o que eu mais... Nossa, eu esqueço da vida. Né? Cada um se adapta num, né? É gostoso. Mas é divertido, é música. Né, salseiro? Você pode falar quando que você começou a dançar, quando que você começou a vir na profissão, quando que veio para Campo Grande? É a minha vida inteira. Bem, eu comecei a dançar com as minhas tias. É muito engraçado isso, né? Festas familiares. Elas pegavam os sobrinhos e dançavam com a gente, 2 e 2, 2 e 1, valsa. Elas gostavam muito, as minhas tias, por parte de mãe. Mas até então, para mim, dança era só isso. Nem aula eu pensava em fazer. Eu gostava muito de voleibol. E gostava de química. Então, não tinha relação direta com a dança de salão. Mas, entrando no curso de Educação Física lá em Santa Catarina, eu fui convidado a fazer aula num projeto de extensão dentro da universidade. E eu achei muito interessante, gostei muito. E eu tive facilidade. Mas eu já tinha 19 anos por aí. E depois disso eu comecei daí a fazer mais aulas com esse professor que é o Ronaldo, foi meu primeiro professor. E depois disso eu comecei aí a apresentar e gostei muito de estar no palco. A gente tinha um grupo chamado Grupo Ritual e daí dancei em vários locais com eles. Foi muito interessante, muito legal. Só que daí depois disso eu também comecei a dar aula sozinho lá no Pantanal. Engraçado isso, porque eu morava lá em Florianópolis, eu morava num bairro chamado Pantanal. E lá tinha a associação comunitária, né, dos moradores. E eu dava aula nessa associação, ficava bem próximo da Universidade Federal lá. E depois disso eu aí fui para Londrina. Fiz o mestrado e acabei passando para um concurso professor substituto. Fui para Londrina. Em Londrina, continuei fazendo aula de dança de salão, continuei a dançar. Eu fui convidado a também ajudar no G-Dance, que era um grupo
de grupo de estudos em dança de salão da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, que eu dava aula na UEL. Era difícil, porque a influência gaúchesca, a influência da polca paraguaia, o pessoal não aceitava a dança de salão no sentido de bolero, samba, forró, soltinho. Não aceitava. Não aceitava, então, mas começou assim, aos poucos, a gente foi conquistando, mostrando que vale a pena, porque sempre tem aqueles bailes, aquelas orquestras, aquelas bandas que vêm, aqueles grupos que vêm de fora, assim e tal. O pessoal começou a ver a necessidade de aprender. Aqui nessa época a gente não tinha informação. Referência de dança que a gente tinha era nos filmes antigos. Eu comecei a viajar para buscar informações sobre a origem da dança, tá? Sobre forró, sobre os movimentos básicos. A gente não tinha material, tinha que pesquisar em biblioteca, buscar pessoas antigas, grupos folclóricos que falavam sobre dança. Eu fui para o Rio em 95, foi quando realmente eu busquei a dança. Aí eu já conheci o Carlinhos Jesus, mas não tinha contato com ele. Aí eu vim conhecer o Jaime em 96, eu acho. Eu viajei praticamente todas as capitais do Brasil. E aí eu vim para Campo Grande. Eu só ouvia falar de Cláudio de Norá e Gisele Mônica. Não existia nenhum outro contexto de dança de salão aqui. Mas foi difícil. Campo Grande sempre foi uma cidade muito regionalizada, né? Dominada pelos os ritmos regionais, né? E implantar bolero aqui, implantar samba, foi muito difícil. A gente tinha uma resistência muito grande do pessoal do regional. Na minha época era o forró assim, que começou a entrar melhorzinho, ter uma aceitação melhor. Não sei se também é uma dança regional. Eu lembro que era o samba. Por quê? O samba já era uma coisa bem brasileira, na época estava se expandindo muito. Na nossa época, os jovens não procuravam dança de salão. Eram só as pessoas assim, mais velhas, meia idade, assim, já, que procuravam a dança de salão. Jovens não se via na dança de salão. Não tinha essa busca aqui em Campo Grande. Não sei, aconteceu isso comigo, não sei se com você. A minha turma era bem heterogênea, assim, tinha de várias idades. Mas a maioria era mais velhos também. O meu público foco ainda continua sendo o público de meia idade. Nós conseguimos trazer jovens para as nossas aulas de dança de salão através das minhas alunas de dança do ventre, né? Agora E aí os meninos especializada, começaram um interesse, porque elas saíam da dança do ventre e iam fazer dança de salão. E aí começou uma turminha jovem. Nós tivemos... No meu corpo de assistência que eu tinha, os meus monitores, né, a maioria eram todos jovens. Tanto que parte desses monitores estão hoje no mercado aí, se destacando como profissionais, né, porque pegaram o gosto pela dança. A Mari começou comigo, dançava com a irmã dela. E eu fui indicado pelo Cláudio, porque eu dançava aqui, e eu falava para o Cláudio, eu precisava de uma parceira aqui, porque o custo de eu trazer a minha parceira para cá era muito alto. Aí um dia acho que o Cláudio comentou, olha, eu ouvi falar de uma menina que dança assim e tal. Eu fui atrás da Maria Lúcia e conheci ela, tanto que ela trabalhou comigo. E quando eu ensaiava com ela, eu via a Maristela na casa dela ensaiando, porque a Maristela já dançava axé, dançava as danças de palco, dançava numa banda. A Maristela começou com 12, 13 anos dançando. E eu brincava com a mãe dela, falava assim, essa menina um dia vai ser minha parceira de dança. O Fábio realmente começou comigo, eu conheci o Fábio no Via Parque, ele ainda era dançarino de baile e foi meu monitor durante um tempo. Na época tinha bailinho de ficha. Continua. Tem. Continua. No Via Parque, outros bailes, continua. Bailinho de Esse ficha. é um outro segmento, né? Que já existe há muito tempo nos grandes centros, que é o personal dance. Ou seja, lá atrás fomos nós. Nós demos o pontapé inicial. E as pessoas foram pegando gosto. O Ivan foi seu aluno, né?
A Ivan. que Ivan, tá. O Ivan passou pelo Ivan é a Dani. por mim também. Ivan é a Dani. A Dani foi minha aluna também. Nós temos até fotos, né? Todas Tem, da época nós fizemos três mostras de dança no Sesc, em anos assim, 2002, 2003, 2005, no qual tivemos num palco uma média de 50 a 60 pessoas dançando vários ritmos, com convidados, de quando chegava. Bem, cheguei aqui em 2006, percebi que a cidade não tinha muita dança de salão, tinha, mas não era completa, né? Tinha assim um pouco de forró, samba, bolero, soltinho, acho que era um pouco isso assim que tinha na cidade. As regionais, né? Que é o forte aqui de Campo Grande, então isso tinha, mas eu percebi que os outros estilos a gente não viu pessoa dançar. Zouk, salsa, roda, coisas que eu gostava muito, né? E depois, com o tempo, eu também comecei a fazer cursos de bachata, né, na Mimulus West. Então, essas coisas, o projeto que daí eu fiz acontecer aqui, ele começou em 2007 e o Baila em 2006. Assim que eu cheguei, eu já montei o Baila com os acadêmicos de educação física. Olha, eu vejo que hoje tem muito mais dança de salão do que eu tenho quando eu cheguei. Sim. Né? Eu percebo que mais professores se formaram, inclusive no meu projeto, estão atuando por aí, né? Estão dando aula, estão com seus grupos, com seus alunos, desenvolvendo a dança de salão. Eu percebo que tem mais lugares para dançar. Não porque quando eu cheguei aqui tinha Cantina Mato Grosso praticamente e o Via Parque. Mas o mais gostoso são os cantinhos mesmo, que viraram uma febre em Campo Grande, né? As pessoas fazem cantinhos, se organizam entre elas mesmas, várias turmas, vários amigos se reúnem e é um momento muito legal de troca de dança de salão. Além do mais, temos até congresso de dança de salão, né? Aqui tem um complô, tem um congresso, isso há um tempo atrás. Quando que a gente ia pensar nisso? Mostras de dança de salão, grupos de dança de salão apresentando espetáculos inteiros de dança de salão, né? Então eu acho que realmente o cenário hoje em Campo Grande melhorou muito nesse aspecto em relação à dança de salão. Ela tem hoje uma maior visibilidade. Qual que é o diferencial de vocês para poder permanecer tanto tempo? Será que é a simpatia? É gostar, eu acho que tem que gostar do que você faz, né? É gostar do que faz. Quando você gosta de uma coisa, você vai procurar continuar. Independente o amor pela arte, né? Porque sobreviver disso é ótimo, né? Mas não foi fácil, e não é fácil até hoje. A palavra-chave aí é sobreviver. Não é fácil, porque nós precisamos que as pessoas venham até nós, venham a todos os professores, venham para o mundo da dança. E ela é uma atividade muito rotativa, né? E você precisa, muita demanda de propagandas e divulgações e tal, e ficar atrás do aluno. Isso aí, os bastidores não é fácil sobreviver difícil, da arte não hoje é no fácil. Brasil, né? No Brasil, de modo geral. Como se Mas fosse olha, agora, o que eu sinto ausência, na verdade, realmente é de um movimento mais positivo dentro da dança de salão. Eu volto a dizer que existe um mercado enorme. Hoje, nos grandes centros, os professores se unem para fazer grandes eventos e isso aquece demais o mercado.